Aleluia, Senhor Jesus. Senhor, leva-nos para perto de Ti. Queremos, Senhor, não somente ver o sangue, mas também queremos, Senhor, ver a água. A água jorrar, Senhor. A água que nos trouxe a vida. A água, Senhor, que nos tem purificado, Senhor, por meio, Senhor, desse lavar contínuo da Tua palavra. Faça-nos mais íntimos Teus. Faça-nos mais próximos. Senhor, faça-nos, Senhor, andar, Senhor, mais de perto do Teu falar, mais de perto do Senhor. Senhor Jesus, livra-nos, Senhor Jesus, Senhor, dos erros, Senhor, da igreja do início dos séculos. Senhor, livra-nos, Senhor Jesus, dos enganos, das heresias. Senhor, nós precisamos, Senhor, ter a nossa fé baseada na Tua palavra. Precisamos ter a nossa fé baseada no Teu falar. Senhor, a nossa fé se apoia no Teu caráter, a nossa fé se apoia, Senhor, na Tua palavra, Senhor, a nossa fé se apoia, Senhor, naquilo que o Senhor tem nos falado, Senhor Jesus. Então nós queremos, Senhor, ter esse viver, Senhor Jesus, de fé, Senhor, para não sermos enganados. Senhor, dê-nos clareza, Senhor, concernente às Tuas revelações. Senhor, queremos, Senhor Jesus, ver, mas também queremos compreender, não com a nossa mente natural, não com a nossa mente humana, mas no Espírito. Senhor, pois o nosso Espírito, Senhor Jesus, se uniu ao Teu Espírito, Senhor. Então nós nos tornamos um com o Senhor. Senhor, e as Tuas coisas, elas se discernem espiritualmente. Por isso, Senhor, nessa manhã, Senhor, leva-nos todos nós ao Espírito. Leva, Senhor, a cada um de nós a estarmos no Espírito, a estarmos no alto, a estarmos na Tua presença. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Como foi falado ontem, já avisado para os irmãos, nós iremos compartilhar hoje a semana 3 da porção que nós estamos lendo no livro Quem tem ouvidos, ouça, lições de Pérgamo e Tiatira. Lembrando que nós ainda iremos ver por 3 semanas a porção deste livro. A partir de amanhã, mais 3 semanas, nós iremos ainda desfrutar deste livro, porque o nosso alimento diário, ele se dará a leitura na data do dia 6 de novembro, em toda a terra. Todas as igrejas de toda a terra irão iniciar no mesmo dia a leitura do alimento diário. Então, nós iremos compartilhar no grupo da igreja o cronograma das semanas 4, 5 e 6. Se você tiver dificuldade para acompanhar em PDF, e se você também não tiver formas de imprimir, você nos procure, que nós iremos imprimir e entregar a você. Amém? Lembrando que nosso alimento diário, ele chegará nas próximas semanas, mas o início da leitura se dará no dia 6 de novembro. Não é isso? Gostaríamos de encorajar também os irmãos a não deixar e não desanimar concernente à leitura do livro. Às vezes a gente vê um irmão ou outro com dificuldade de entender o que está sendo falado, e a nossa mente ela é dessa forma: quando você não entende, você desiste. Não é isso? Porque esse livro ele nos mostra as experiências da igreja do início dos séculos. Estamos vendo Pérgamo, já vimos em outras leituras, principalmente nos GFCMs, lições de Éfeso e Esmirna. Estamos agora vendo na leitura lições de Pérgamo e Tiatira. Está falando muito da história da igreja, mas por que está enfatizando na questão da história? Porque nós precisamos aprender com a história. Se você não conhece a história, você vai cair nos mesmos erros sem saber. Então a igreja do passado, as fases da igreja do passado, elas passaram por esse momento. Heresias, enganos, distorções, mentiras, ataques do inimigo, enganos do inimigo, e por não ter um discernimento espiritual, a igreja ela se corrompeu. A igreja, lá em Éfeso, a igreja tinha a palavra do apóstolo Paulo. Paulo passou 3 anos e meio em Éfeso.
Paulo investiu tempo em Éfeso. Depois da partida de Paulo, João foi para Éfeso. Entendeu? Então você vê que a primeira igreja citada em Apocalipse 2 é Éfeso. Entendeu? Mas Éfeso perdeu o primeiro amor. E quando se perde o primeiro amor, o amor pela palavra, o amor pelo falar do Senhor, entra-se em degradação. A igreja entrou na era de Esmirna, perseguição e sofrimento. Depois a igreja entra na era de Sardes. Depois, entra na era de Pérgamo, não é isso? E depois ela passa para Tiatira. Muitos enganos, muitas distorções. Então, irmãos, não desanime de ler o seu livro. Se você tiver dúvida concernente à palavra, os irmãos do GFCM 2 aqui sabem do que eu estou falando, que nós falamos sobre isso quinta-feira. Qualquer dúvida que você tiver concernente à palavra que nós temos ouvido, não fique na dúvida. Busque ajuda. Dúvida, todos nós temos. E não tem nenhum problema você ter dúvida, somos humanos. O problema é você ficar na dúvida. Uma coisa é você ter, outra coisa é você ficar e não querer buscar o esclarecimento, a ajuda, a luz do Senhor. Porque quando você fica na dúvida, o inimigo entra na sua mente e faz uma bagunça que você não imagina. Entendeu? Então não deixe de desfrutar do seu livro, amém? Não deixe de desfrutar das porções diárias. Tem o cronograma, tem o roteiro de leitura, tem ali as porções, são porções pequenas, não são porções grandes. Então, irmãos, por favor, não deixe de desfrutar da palavra que o Senhor tem nos falado. Amém? Gostaríamos também de comunicar aos irmãos, como os irmãos já sabem, ontem Fabiana está grávida. Amém? E ontem nós ficamos sabendo o sexo da criança. É um menino, compartilhando com os irmãos se alegrarem conosco. Amém? O Senhor nos dará um varão, um menino, e se chamará Itan. Se escreve Etan, se fala Itan. Amém? De origem hebraica, viu? Da tribo de Judá, descendente de Judá. Então, para os irmãos se alegrarem conosco. Amém? Serem conosco em oração. Já está consagrado à casa de Deus, ao serviço de Deus, à obra de Deus, é dele. Amém? Então, que os irmãos possam se alegrar conosco. Amém? Descobrimos ontem. Depois iremos postar no grupo da igreja o videozinho pequeno, para os que não estiverem aqui se alegrarem juntamente conosco também. Amém? O tempo de Deus não é o nosso, o caminho dele não é o nosso, os pensamentos não são os nossos, né? Tudo é dele, para ele e para ele são todas as coisas. Amém? Então, nós vamos desfrutar agora de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Qual, irmãos, que é o plano hoje, o foco do inimigo de Deus? O foco principal. Qual que é o foco? O foco do inimigo de Deus não é necessariamente você. O foco do inimigo de Deus é a igreja. Mas para que ele traga dano à igreja, ele precisa atacar cada um de nós. Porque nós somos membros deste corpo. Então, quando Jesus disse para Pedro em Mateus capítulo 16, versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro, e as portas do Hades ou do inferno. Não, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja edificada. As portas do Hades não prevalecem contra a igreja edificada. Satanás ouviu. E no mesmo capítulo, Satanás já usa Pedro para impedir a obra de edificação. O Senhor revela a Pedro. Pedro deu 2 passos. Satanás usou Pedro para quê? Não, Senhor, de forma alguma isso te acontecerá. Tenha compaixão de ti, Senhor.
Aí o que o Senhor disse? Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Então existem, irmãos, presta atenção. Existem pedras de edificação e pedras de tropeço. Se eu e você não formos uma pedra de edificação, poderemos ser uma pedra de tropeço. Entendeu? Se nós não somos a pedra para edificação, poderemos ser a pedra de tropeço. Então, quando o inimigo percebeu que o foco de Deus estava na igreja edificada, o preparativo dele e o arranjo dele ali, eu vou atrapalhar a edificação da igreja. Eu vou trazer conflito, eu vou trazer bagunça, eu vou trazer dúvidas, eu vou trazer questionamentos, eu vou trazer divisões, eu vou trazer facções, dissensões. Porque uma vez que a igreja ela é balançada, irmãos, a obra de edificação para. A obra, Deus só conseguirá edificar a sua igreja quando a igreja for uma com Ele. E quando os irmãos forem também um, nós precisamos ser um. Com o Senhor e com sua palavra. Fala com o irmão que está do seu lado, nós precisamos ser um. Nós precisamos ser um. Amém? Você é um com o Senhor? Às vezes eu falo, eu sou um com Deus, eu sou um com Deus, eu sou um com Deus, mas eu não sou um com falar de Deus. Então você não está sendo um com Deus. Eu gosto de Deus, mas eu não gosto do falar de Deus. Então você não gosta de Deus. Eu amo Deus, mas não amo falar. Então você não ama Deus. Eu amo o Senhor, mas não amo ler a palavra. Então você não ama o Senhor, irmãos. Porque o verbo se fez carne. Ele é a palavra. Então nós precisamos ter essa percepção. Senhor, eu sou um com o Senhor. E o Senhor está edificando a sua igreja. E o Senhor está fazendo a sua obra. E eu sou parte dessa obra. E eu não abro mão dessa obra. Eu não abro mão da minha porção na obra. Eu não abro mão da minha parte na obra. Irmãos, eu não abro mão da minha parte no galardão. Eu quero o meu galardão. E se você também quer o seu, você precisa permanecer firme no caminho e na corrida. Não é isso? Flávio falou sobre isso ontem. Não vamos entrar, mas nós precisamos, irmãos, buscar, não parar de correr. Não adianta você correr 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. E em um determinado momento, faltando poucos metros, você para. Irmãos, o Senhor não está preocupado com o nosso estágio de crescimento. O Senhor está preocupado com o nosso estado. Falamos isso aqui ontem, não estamos na era, e o Senhor nem busca isso, gigantes espirituais. Isso foi eras passadas, quando Deus precisou de gigantes espirituais. Hoje o Senhor precisa da igreja que é uma com Ele. Hoje o Senhor precisa de irmãos que têm um coração aberto, simples e obediente para o seu falar. É isso que Deus precisa hoje. E eu e você precisamos nos incluir nesse viver. Eu faço parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo? Amém? Fala com o irmão, irmão, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós cantamos um hino aqui, ó. Nós cantamos um hino além do sangue. Essa experiência que o apóstolo João foi o único que presenciou isso, o único. João foi o único dos evangelistas que presenciou, testificou e escreveu que, quando o Senhor Jesus foi crucificado, e após ele ter se entregado, rendido o Espírito, um soldado ao furar o seu lado, com uma lança, um soldado romano, João foi o único que viu um acontecimento que mudaria toda a história da humanidade. Ele viu que quando a lança penetrou, daquele furo, daquela abertura, fluiu sangue e água. O sangue, ele é mais fácil de você ver. O que o sangue representa na Bíblia? A remissão dos nossos pecados. E tem muitos cristãos hoje que só veem um sangue.
Vê o que? Não, os meus pecados em Cristo foram perdoados, eu então estou tranquilo. Eu estou livre do inferno, que muitos não têm esse discernimento também, né? Eu estou tranquilo, meus pecados foram perdoados, eu fui regenerado, o sangue do Senhor me lavou, mas poucos estão conseguindo ver a água. O que a água representa na Bíblia? A vida de Deus dada ao homem. Porque o sangue, irmãos, prepara, limpa, a água executa a vontade. A água faz a vontade de Deus. A água, como a vida de Deus, faz no nosso interior a vida de Deus crescer e nos transformar. Então João olhou e falou assim: olha, eu vejo o sangue. Aleluia! Os meus pecados foram perdoados. Mas eu também vejo a água. Eu também estou vendo a vida de Deus a jorrar. Eu estou vendo a vida de Deus dada ao homem. Eu estou vendo a vida de Deus dada a mim. Irmãos, você precisa ver a vida de Deus sendo dada a você por meio da água. João foi o único que viu. Mateus não testificou. Pedro não testificou por meio do seu falar dos evangelhos de Lucas e Marcos. João é o único que viu. E nós precisamos ser esses Joães, né? Como que fala João no plural? Joãos. Que vem a água. Porque, irmãos, é a água que vai nos preparar. É a água que vai trabalhar. É a água que vai preparar a igreja. A igreja, Efésios nos fala que a igreja, como a noiva, como a esposa, está sendo o quê? Purificada pela lavagem de água, pela palavra. Então, que você possa enxergar essa água a todo momento, meu irmão. Não veja só o sangue. Não, os seus pecados, os meus pecados foram perdoados. Quando nós cremos no Senhor, Ele tratou com os nossos pecados. Mas para isso, depois que Ele limpou a casa, para que alguém possa habitar na casa, o que precisa se fazer primeiro? Quando alguém vai mudar para uma casa, limpa toda sujeira, toda contaminação. O sangue, irmãos, ele nos limpa da sujeira, do pecado grosseiro, do pecado do mundo. Mas a água, irmãos, ela faz a obra de Deus, que é o crescimento da vida de Deus em nós. Irmãos, veja a água a todo momento. Aqui falou, além do sangue, eu quero ver a água a verter ou a jorrar. João viu. Mas para que a água, o sangue você vê de longe, por ser aquele tom forte, né, vermelho forte, mas a água para você ver, você precisa estar perto. Porque senão você não discerne. Por que João viu? João estava perto. João caminhava de perto. Por que o Senhor tem falado, entrou em Apocalipse, agora tem entrado no Evangelho de João? João caminhou de perto, irmãos. João não era melhor do que ninguém. Você acha que o Senhor amava mais a João do que a Pedro? Você acha isso? Não. Mas por que quando João se refere a ele mesmo, ele não fala dele, mas ele fala o discípulo amado? Porque ele se sentia amado. E quanto mais amado você se sente, mais perto você quer estar. O fato de você estar longe é porque você não se sente ainda amado. Quanto mais amado você se sente, um relacionamento humano é assim. Se um casal perceber que o outro não está dando atenção, o que faz? Afasta, não está nem aí para mim. Deixa eu me afastar. Agora com o Senhor, quanto mais amado você se sente, mais perto você quer estar. João era esse, irmãos. João falou o quê? Eu quero saber é de reclinar o peito do Senhor e ouvir as suas palavras. Onde ele pisar, eu quero pisar. Foi para a cruz, João estava, irmãos. Então, João, ele não era mais amado, ele se considerava amado. Se você numa manhã como essa não se considera amado diante de uma mesa que nós presenciamos aqui, irmãos, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa rever, irmão, os seus pensamentos, porque eles não estão corretos, viu? Eles não estão corretos. Você é amado, você é amada, nós somos amados. Fala com o irmão que está do seu lado, irmão, nós somos amados.
Nós somos amados. Oh, Senhor Jesus, que maravilha. Nós somos amados. Então, que você possa se sentir amado todas as manhãs, quando você abrir os seus olhos. Oh, eu sou amado. Como que Deus me ama. Não abra os seus olhos para começar a murmurar e questionar e ver os problemas. Abra os seus olhos e veja a água. Abra os seus olhos e contemple a cruz. Abra os seus olhos e contemple a palavra. Se sinta amado. Você vai ter uma vida melhor, irmão. Você vai ter uma vida melhor. Você vai ter uma vida mais prática. Uma vida mais feliz. Se sinta amado, porque você é amado. Porque Ele nos amou antes da fundação do mundo. E se deu por nós. Então, Romanos capítulo 10. Senhor Jesus, versículo 8. Romanos 10, 8 fala: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Onde a palavra está perto de você? Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então a fé, ela é baseada na palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a pregação, ouvir a palavra de Cristo. Então a nossa fé, ela se apoia na palavra. E o versículo 11, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. O que hoje o inimigo tem feito em alguns lugares, em algumas localidades, confundindo os irmãos. Trazendo confusão mental, não é espiritual, é mental. Porque no espírito não há confusão, irmãos. A confusão está na mente. Então qual que é o ataque do inimigo? Trazer confusão. Levar os irmãos a ficarem confundidos. O que é confundido? Será que é? Será que não é? Será que é assim? Será que não é assim? Toda confusão, ela procede, ela tem a fonte na sua mente. Certo? Toda confusão está na mente. No espírito não há confusão, irmãos. A confusão está na mente. Mas aqui fala que pela fé, pela palavra da fé que pregamos, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será. A igreja do primeiro século até o quarto passou por uma confusão, você está vendo no livro. Heresias, monoteísmo, triteísmo, monoteísmo modalista. Deus é um, não, é três, não. Então Deus é o quê? Não estou entendendo nada disso. 1 Coríntios, vai um pouquinho para frente. 1 Coríntios 2, 14. Primeiro Coríntios 2,14, ora. Presta atenção nessa palavra aqui. Ora, o homem natural. Então, irmãos, presta atenção de novo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, o seu homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Lhes são loucura. Oh, que loucura é essa que nós estamos vendo agora? Que loucura é essa de Deus estar usando adolescente, pré-adolescente, criança, jovem? Que loucura é essa? Eu não estou entendendo nada disso aí. Aí cai na mente. Aí o homem natural não aceita. E com isso eu não sou um. Entendeu? Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não
pode entendê-las. O homem natural não entende nada de Deus na mente. Por que não entende? Porque Deus é Espírito. E para que você entenda o Espírito só discerne por meio do Espírito. Porque elas se discernem espiritualmente. Você não discerne nada de Deus e da palavra de Deus na mente. Claro, a mente é o primeiro passo. Ela não tem como você falar agora, eu não vou usar a minha mente. Não, é impossível. Porque primeiro entra pela mente. Depois você sente, que é a emoção. Depois você deseja, que é a vontade. Então o processo da palavra passa pelas três partes da nossa alma. Primeiro pela mente, a mente libera. Se a mente não libera, não vai para emoção. Você não sente. E não vai para a vontade, que eu quero. Aí não vai para o Espírito fazer a obra. Então a sua mente ela bloqueia ou ela libera. Entendeu? Então precisa passar pela mente, mas não é para parar na mente, porque o discernimento não está na mente, está entendendo ou não? O discernimento do que é de Deus se discerne no Espírito, mas primeiro precisa passar pela sua mente. A mente, ela analisa, ela aceita, depois passa pela sua emoção, aí você deseja, você gosta, perdão, depois passa para a sua vontade, eu quero. Aí a palavra vai para o seu espírito e faz a obra. Se você tiver dúvida, depois nós fazemos estudo bíblico com você. Não temos tempo para detalhar sobre isso. Mas aqui fala o seguinte: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, no início dos primeiros séculos da igreja, irmãos, lembra que nós já falamos disso aqui, igreja é uma. Mas quando você lê Apocalipse 2 e 3, você vê o que as fases da igreja, não é isso? A fase da igreja em Éfeso, a fase da igreja em Esmirna, a fase da igreja em Pérgamo, a fase da igreja em Tiatira. Éfeso, Esmirna e Pérgamo passaram. Agora nós temos Tiatira, que é a igreja católica, apostólica, romana. Se fosse só católica, apostólica, não tinha dificuldade. Mas porque incluiu o nome romana no meio, aí o negócio ficou sério. Certo? Depois nós vamos ver isso aí para frente. Então, depois veio a igreja em Sardes, que é a igreja da restauração. Depois veio Filadélfia, é isso? E depois Laodiceia. Então o nosso encargo hoje é vermos mais sobre ainda Pérgamo. Nos primeiros séculos, o homem tentando explicar Deus e entender Deus e aprovar ou reprovar, surgiram-se os concílios, que eles se reuniam, bispos, lideranças que eram estabelecidas por governos humanos, se reuniam juntamente também daqueles que tinham uma fé genuína, para se debater a respeito de alguns itens referentes a Jesus. No ano de 325, no concílio, você já leu isso, no concílio de Nicéia, a divindade de Jesus foi debatida. A divindade foi debatida no concílio de Nicéia, 381, um pouco para frente, em Constantinopla.
a humanidade de Jesus foi debatida. No ano de 451, no concílio de Calcedônia, a pessoa teantrópica de Jesus foi debatida também. Agora você imagina, todo mundo se reunindo para debater o que é o que não é. Jesus é isso? Aí uma turma fala, não, Jesus é Deus. Ah, peraí, eu não concordo. Jesus é homem. Não, mas espera aí. A divindade. Jesus é Deus, Jesus é homem. O que Jesus é? Depois veio a divindade, veio a humanidade. Será que Jesus era mesmo homem? Ou como você leu agora na segunda-feira no seu livro, o docetismo. O que é o docetismo? O docetismo pregava que? O que o docetismo pregava? Você não vai lembrar agora, né? Que Jesus não era homem, não era o que ele aparentava ser. Porque o docetismo, ele unia-se com o gnosticismo. O gnosticismo, lembra da influência do gnosticismo na igreja em Colossos? Que nós vimos aos Colossenses, no último alimento diário? O que o gnosticismo pregava, ou afirmava? Que a carne, ela é maligna. A carne em si não é maligna. Maligna é o que está na carne. O que contaminou a carne. Porque a carne não foi criada maligna. A criação de Deus no início, Deus não criou o homem com corpo maligno. O fato do homem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado, aquela semente do pecado entrou para o homem, para a carne do homem, e contaminou sua carne. Então, o gnosticismo entendia que isso aqui, toda carne é maligna, então é impossível um filho de Deus assumir a forma da carne. Então, ele é um fantasma, ele é uma matéria, ele é algo que você vê, você ouve, mas ele não é como nós. Nós precisamos entender, irmãos, o seguinte: Jesus é 100% Deus, mas Jesus também é 100% homem, em semelhança da carne pecaminosa, mas sem o pecado, porque ele foi gerado de uma virgem, não com a influência de um homem, mas com a influência do Espírito. Por isso que não houve a contaminação. Ele puxou a linhagem da carne de Maria, não é isso? Herdou a semelhança, mas a santidade do Espírito. Por isso que ele não tinha o pecado. Mas ele era 100% homem. Sentia o que eu e você sentimos. Sofreu, chorou, teve fome, teve sede, teve medo. Suou. Jesus, irmãos, viveu uma vida como nós. Então, ou seja, o docetismo pregava isso. Jesus não é o que muitos aí creem. Então, os debates começaram aí. As influências começaram aí. Então, várias heresias surgiram nessa época da igreja. Várias heresias. Dentre elas, na época da igreja em Pérgamo, segundo século, no segundo século, surgiu o quê? Qual a heresia que surgiu? Você leu no seu livro, que tem um nome: monoteísmo. O que é monoteísmo? Teísmo refere-se a Deus, mono, um. Então é um Deus, certo? Está errado? Está errado, Flávio? Deus é um? Deus é um. Não está errado. Mas aí pegaram aquela parte que Deus é um e acrescentou o que? O modalista em modos, em formas. Então, Deus em formas. Entendeu? Monoteísmo modalista de Sabélio, né? Segundo século. Deus é um. É um. Então, se Deus é um, não tem como, ao mesmo tempo, ter o Pai e ter o Filho, porque Ele é um. Então, para você entender o
o monoteísmo modalista ensinava. Olha o conflito que a igreja passava. Agora você pensa a cabeça desses crentes naquela época, irmãos. Imagina aqueles que tinham amor pelo Senhor, amor pela palavra, reverência à palavra, ouvir um negócio desse. A mente, ó, a 1000 por hora, só trabalhava na mente, na esfera da mente. Aí falava o seguinte, não, peraí, então se Deus é um, e Ele vai assumir outras formas. Então, se há a presença do Deus, do Pai, não pode ter ao mesmo tempo a presença do Filho. Porque Ele é um. Ou Ele é o Pai, quando precisar ser o Filho, Ele deixa de ser o Pai para ser o Filho. E quando precisar ser o Espírito, Ele deixa de ser o Pai, deixa de ser o Filho e agora passa a ser o Espírito. Modalista, é o seu monoteísmo. Deus é um, mas Ele é um só de uma forma. Que conflito na cabeça dessa turma. Entendeu? Olha só, irmãos, como que a igreja em Pérgamo. Olha como as elas da igreja foram atacadas. Abra comigo João. Capítulo 17. João 17, 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Romanos, volta para frente aí um pouco, depois de Atos. 16, versículo 27. 26 e 27. Romanos 16, 26 e 27. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao único Deus e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Veja que fala de Deus, mas sempre fala de Jesus Cristo. Agora, 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. 1 Timóteo 1, 17. Assim, ao Rei imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus é um. Existia o monoteísmo, que eles falavam, não, Deus é um. Mas de formas separadas, ele só se manifesta de uma forma por vez. Porque ele é um. Porque se ele manifestava Deus, o Pai e o Filho, então seriam dois deuses. Aí entrou no triteísmo. O que o triteísmo ensinava também? Que existiam três deuses. Na forma do Pai, na forma do Filho e na forma do Espírito. Confusão, né? Por isso que não é correto você falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Entendeu? Se você fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, você está falando o quê? Um Deus é o Pai, o outro Deus é o Filho e o outro Deus é o Espírito. É um só Deus, como que você vai falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito? Esse é o triteísmo. Entendeu? É o triteísmo. E Deus também é três. Deus não é três, Deus é um. Mas Deus, ele precisou, embora sendo um, ele precisou o quê? Por meio do Filho e do Espírito, fazer uma obra para alcançar o homem. Abra comigo
João 14. João 14. (16 e 17). E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. Quem estava falando? Jesus. Jesus falou que ia rogar quem? Ao Pai. E o Pai daria outro Consolador. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em. Jesus, sendo homem, antes da sua morte, Ele não tinha como entrar no homem. Mas depois da sua morte e ressurreição e ascensão, quando Ele foi, Deus envia o Consolador para entrar no homem. E esse Consolador não é somente o Espírito Santo. Esse Consolador abrange embora não fala essa palavra na Bíblia, mas é a melhor forma que nós entendemos, trindade. Este Consolador envolve o Pai, o Filho e o Espírito, num só, e entra no homem. Então você não tem, porque quando nós falamos assim, o Espírito Santo habita em mim, você está deixando de lado o Filho e o Pai. Por isso que quando nós usamos o termo, nós falamos o Espírito, não Santo, porque o Santo está, mas também está o Filho e o Pai. Porque quando Jesus morreu, irmãos, quando veio o Consolador, veio a completude, o pacote fechado. Olha que presentão que você ganhou. Então você não tem somente o Espírito Santo em você, você tem também o Filho e o Pai. 2 Coríntios, Senhor Jesus, 2 Coríntios, 13. 2 Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão. Aqui explica a obra completa. Só nesse versículo poderíamos encerrar aqui. A graça do Senhor Jesus. Isaías capítulo 55, versículo 1. Todos vós que tens sede, venha e compre, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isso é graça. Aqui fala graça de Jesus, fala amor de Deus e fala comunhão do Espírito. Deus é o quê? Amor. Deus, Ele não te dá amor, Ele é amor. Se Deus é amor, como que Ele chegou a mim e a você? Pela graça. O que é graça? É Jesus dado para você, sem você precisar pagar nenhum preço. O amor de Deus, lembra de João 3,16? Mas Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Por te amar, que Deus te ama tanto, Ele te deu Jesus. Porque é a graça, de graça, entendeu?
Graça, o que é graça? É Jesus dado a nós gratuitamente, porque Deus nos amou. Não porque nós fizemos algo para merecer isso, que nenhum de nós merece. O fato de Jesus ter sido dado a nós é única e exclusivamente por causa do amor de Deus. Deus te ama. Fala de novo com o irmão que está do seu lado. Deus te ama. Senhor Jesus. Deus é amor. Ele chegou a nós como graça em Jesus. Olha aqui, olha o pacote. Deus é um só Deus. Mas Deus Pai, o Deus, Ele não poderia de forma alguma te aparecer para você e falar, ó, eu estou aqui. Sabe por quê? Porque seríamos fulminados, não sobraria nem pó de ninguém aqui. Se a santidade de Deus se manifestasse para nós agora. Não ficaria ninguém, irmãos, todo mundo seria exterminado. Porque Paulo fala a Timóteo que há um único Deus imortal, que habita em luz inacessível, que homem nenhum já viu ou será capaz de ver. A Ele glória e honra pelos séculos dos séculos. Mas Deus falou, opa, eu preciso me revelar a você. Mas a minha santidade, que Ele é santo, santo e santo, se Ele se revelasse como Pai, o Pai, nós não conseguiríamos. Aí o que Ele fez? Enviou o Filho. Aí o Filho revelou Deus ao homem. A graça. Aí agora, Deus revela-se em Cristo ao homem. Agora, como que nós participamos dessa revelação? Comunhão do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, ó, pegou essa obra e trouxe a nós para a nossa comunhão. Mateus capítulo 28. Flávio leu esse capítulo ontem, Mateus, o último capítulo de Mateus. Senhor Jesus, 28, 19. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, quando alguém é batizado, nós batizamos para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra como que quando está sendo batizado, como que fala? Fulano, nós te batizamos para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que está aqui. Entendeu? Não é que são o Deus, o nome do Deus Pai, o nome do Deus Filho, o nome do Deus Espírito. Toda essa obra, irmãos, é para alcançar o homem, ó. Deus falou, olha, eu preciso alcançar o homem, mas eu preciso ter entre aspas, essas etapas. Deuteronômio, eu termino aqui, eu vou mostrar uma figura para você, você viu ela no seu livro, mas você precisa ver de novo para você ganhar mais luz. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio 8, 7. Deuteronômio 8, 7. Porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra. Terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales, das montanhas. Cadê aquela figura que eu passei para os irmãos aqui? Para você entender, irmãos, isso é muito claro. Isso aí não tem como ficar com dúvida. Cadê aquele, o laser? Por favor, aí, rapidinho. Olha só que interessante. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Terra de ribeiro, de fonte e manancial de água. Quando se fala que Deus é um, em essência,
Aqui é o quê? Água. Certo? Essa água que está aqui, ó, no manancial profundo que o homem não chega. Como que o homem chega aqui? Não tem como. Ela está oculta. Ela está escondida. O homem não consegue ver. Esta água aqui é diferente desta água aqui? É diferente? Não. É a mesma água. Olha aqui. Esta água aqui é a mesma dessa, que é a mesma dessa. Deus, em essência, é um. É uma só água. Mas, se a água que está no manancial profundo, para chegar à superfície, para ter contato com o homem, precisou de quê? De passar pela fonte. A fonte, olha só isso aqui que maravilhoso. A fonte trouxe a água do manancial profundo para o nosso desfrute. Agora você entende quando o Senhor Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade, ninguém senão por mim, porque Ele é a fonte. Sem Jesus, seria impossível o homem tocar nessa água que estava oculta. Entendeu? Mas lembra que quando o Senhor na cruz, nós falamos sobre o Evangelho de João, ele foi transpassado, ele foi furado. Aí, irmãos, esse acesso abriu. Olha, agora você entende mais ou menos aquela aplicação de quando João revela ali que a lança, quando a lança furou, ó, aqui, furou, a água estava lá oculta, certo? Quando o soldado fura, o que acontece? Ó, a água jorra. Aí a água já chega ao homem. Então essa água representa o Pai. Esse manancial profundo. Mas para que o manancial profundo pudesse chegar até nós, com o ribeiro, precisou passar pela... Quem que é a fonte? Jesus. Jesus abriu o caminho. Agora você entende quando fala em Hebreus também. Que temos intrepidez para entrar pelo novo que Ele nos abriu da sua carne. Olha aqui, Jesus abriu acesso a Deus por meio da sua carne. Aí, olha só que interessante, quando essa água estava, imagina essa água represada, oculta, ninguém tinha, que água é essa? Eu não entendo. Deus deu mais ou menos um vislumbre no Antigo Testamento, quando a rocha de Meribá jorrou água. Foi só uma demonstração do que estava nas profundezas ocultas. Eles não tinham realidade isso aqui, irmãos, porque a fonte ainda não tinha sido aberta. Era uma sombra. Mas quando Jesus veio, Jesus o que? Ó, eu vou levar essa água lá para o homem, por meio do Espírito. Então, o manancial profundo é o Pai. A fonte é o Filho, é Jesus, e o ribeiro é o... Como que você percebe agora, claro como um dia, irmãos, ó, como nós estamos vendo tudo aqui, como que nós conseguimos tocar em toda essa obra que Deus fez em Cristo, na realidade nossa hoje, por meio do fluir do ribeiro, que é o Espírito. Porque como o Espírito, essa obra poderia ser levada em todos os lugares ao mesmo tempo. Entendeu? Por isso que o Espírito, ele é ilimitado. Então, quando eu e você cremos, nós recebemos aí o O é maiúsculo, o Espírito. Não somente o Espírito Santo, seria ainda muito limitado. Mas quando eu e você cremos na obra,
esse pacote, foi dado a nós e entrou no nosso espírito. Deus é um, que é uma só água, em essência, mas para alcançar eu e você, irmãos, ele precisou do Filho e do Espírito, para concluir essa obra na nossa vida. Jesus é o Senhor. Terminei. Amém? Como nós dissemos, se tiver alguma dúvida, irmãos, por favor, não fique na dúvida. Invoque o nome do Senhor e busque. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Na luz, não é isso, Flávio? O que a palavra fala? Na luz, ganhamos luz. Vemos a luz. Então, na comunhão, irmãos, nós ganhamos mais luz. Nos procure, que nós vamos ter comunhão e ganhamos mais luz. Jesus é o Senhor? Por causa do horário, poderíamos diretamente, né? Se alguém quiser compartilhar de forma direta. Às vezes, alguém tem uma pergunta sobre o tema abordado. Então, seria uma boa oportunidade